Saudações literárias e conservadoras. Hoje eu estou fazendo uma transmissão direto do meu Face. Geralmente eu faço lá do grupo Clube de Leitura Conservadora, mas hoje estou fazendo aqui porque eu creio que a temática de hoje seria interessante se a gente pudesse abrir para quem quisesse, quem tivesse interesse ou de repente poder compreender um pouco melhor sobre o que nós estamos falando. Eu estou fazendo uma série de leituras sobre o livro de Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E nós já falamos sobre vocação, sobre juventude, sobre conhecimento, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que é pobreza. É um prazer tê-lo aqui, nesse tempo que a gente está tirando juntos aqui para ouvirmos um pouco sobre esse assunto, em especial sobre pobreza. Antes de começar no livro, eu gostaria de ler um trecho da Bíblia que se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu acho que será bem proveitoso a gente dar essa introdução. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 8. E vocês vão entender por quê. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esse aqui foi um texto que o apóstolo Paulo estava dirigindo a uma igreja primitiva, e eu vou incluí-lo nessa nossa reflexão de hoje, porque o Olavo vem falar sobre pobreza. Quando a gente está hoje nessa expectativa, nessa prévia de uma nova eleição, agora adiada para novembro, sempre aparecem aquelas pessoas que começam a falar, é o pai do pobre, é aquela pessoa que está interessada em ajudar um necessitado, ajudar aquela pessoa que é mais carente, que tem sempre esses aproveitadores no meio da política que aparecem, sempre com esses discursos, sempre nessas épocas. É sempre assim. Isso não é de hoje, isso acontece, parece que a vida inteira. Será que o conservador, será que o direitista, será que ele se importa com pobreza? Será que o liberal se importa com pobreza? Porque às vezes a gente pensa que somente aqueles que são da esquerda que eles têm a chancela de serem responsáveis pelos mais carentes, quando na verdade não. E pelo contrário, aquilo que a gente até pode perceber ao longo do tempo. O primeiro artigo que está separado para a gente aqui é pobreza e grossura. Pobreza e grossura. O Olavo ele fala o seguinte, ele dá um exemplo familiar, ele fala sobre a família dele, dá um exemplo do pai dele. Ele diz assim, olha, meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber visitas, mas chamava de senhor cada mendigo que eu abordava na rua. E sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem com dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Ele diz que ele aprendeu com o pai dele que pessoas mais carentes precisavam ser mais honradas do que a pessoa que estava numa situação normal, tinha sua vida tranquila. Ele colocava isso através do exemplo. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso, cada um não deveria ser então com um amigo que vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem lhe pedir ajuda. Ele diz que esse amigo ele tem que primeiro vencer uma barreira, que é de se sentir inferior
né, quando ele vai estar precisando de uma ajuda, precisando de um socorro financeiro, né, nesse sentido aqui que o Olavo está transmitindo. Então ele vence essa barreira e vai lá pedir ajuda a essa pessoa. Então ele já venceu uma resistência muito grande. Esta regra elementar é sistematicamente ignorada entre nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam mais cultas, as mais civilizadas, as amigas dos pobres. Ele diz que essa regra não é respeitada, porque quando a pessoa vai pedir ajuda, muitas vezes ela é humilhada, ela é zombada de todas as maneiras. Ele diz assim: fico horrorizado quando vejo alguém enxotar, ele bota um outro exemplo, um flanelinha como se fosse um cachorro, e nunca vi alguém fazê-lo com tamanha desenvoltura, né, como o pessoal intelectual da esquerda. Nos anos de 1960, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa. Interessante que quando eu estava lendo essa partezinha aqui, eu me lembrei de algum tempo atrás, e eu acho que até hoje tem muitas pessoas que falam disso, não ajuda demasiadamente, não dá muito dinheiro para mendigo, para pessoas de rua, porque eles vão ficar mal acostumados, eles vão ficar ali pedindo dinheiro e não é assim que se resolve a situação deles, né? Tem que ser feito alguma coisa, né? Além, o Estado tem que intervir, e a gente está vendo aqui que o Olavo fala assim que não, justamente o contrário que tem que ser feito, não na mão do Estado, mas na mão de cada pessoa, né? Fazendo a sua parte. E isso lá nos anos de 1960, é o ópio sentimental. Ele fala então: passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio. Desde os anos 60 é dito isso e até hoje não aconteceu. E a gente viu que durante esse período dos anos 2000 para cá, né, a esquerda ela tomou conta do cenário político, e houve uma evolução na questão do tirar o pobre da linha da pobreza, mas o meio, a forma que foi feita, não consolidou isso. E pelo que nós vimos é que na primeira crise, nas situações adversas, né, a pobreza voltou àquilo que nós conhecemos hoje. Mas não conheço um só militante comunista que no meu tempo e no meu meio que não esteja com a vida ganha. Aí ele começa a falar sobre a questão da militância, que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política, que até hoje domina o mercado de empregos na imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Ele fala o seguinte, que se tornou um meio de negócio. Você dizer que é a favor dos pobres, e a política é justamente isso, né? Quando geralmente na linha esquerda fala assim, não, nós vamos te ajudar, nós vamos te socorrer, mas o que acaba muitas vezes é que aquelas pessoas se tornam reféns daquele grupo político que está o tempo todo vendendo alguma coisa quando na verdade não dá nada, né? Diz que dá, mas, né, acaba não dando nada. Ainda há quem diga: mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina. Aí ele fala uma coisa aqui que me chamou a atenção na forma de pensar dele. Ele fala assim, olha, mas há quem diga, mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina. E ele fala assim, pois que beba. Tão logo o embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania e começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem entenda. E isso aqui me deu uma certa confusão na hora que eu fui pensar. Porque geralmente quando a gente vai falar, principalmente no meio evangélico, a gente preza muito pelo não dá dinheiro a fulano, porque fulano vai fazer coisa errada com esse dinheiro. Vai usar droga, vai beber, vai fumar maconha, vai fazer qualquer coisa. E geralmente a gente usa isso como argumento para não dar, porque a gente acha que aquela pessoa vai fazer algo errado. E ele fala assim, olha, não,
Calma aí, se a gente quer educar essa pessoa para que ela se torne um cidadão responsável, que ele se insira dentro da sociedade de uma maneira responsável, calma aí, então vamos ensiná-lo a administrar de uma maneira mais adequada. Não é não dando, mas é orientando, auxiliando, ajudando como ele vai fazer aquilo. De repente não dá o dinheiro na mão, mas ir comprar, fazer alguma coisa. Você está precisando de quê? Não, estou precisando de um alimento. Vamos lá, vamos comprar. Não simplesmente descartar e falar assim, não dá dinheiro. Porque muitas pessoas usam esse argumento para não dar nada, não ajudar ninguém. E fecha o seu vidro e vai embora tranquilamente. Eu não vou dar, ele vai usar droga, ele vai beber, ele vai fazer não sei o quê, e então acaba não fazendo nada. Ele fala assim, não, calma aí, vamos ajudá-lo a se tornar um cidadão. E se ele acabar bebendo aquilo ali, calma, vai beber, depois a gente vai tentar reeducá-lo. Tá? Esse é o pensamento dele aqui. Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio, sejam educados. Digam, senhor, senhora, perguntem onde mora, se o dinheiro que lhes deram basta para ele chegar até lá, se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias. E em 3 meses verão que esse homem, essa mulher, ergue-se da condição miserável, endireita a espinha e vai lutar por um emprego para vencer. Ele fala que quanto mais você investir nele, abraçar essa pessoa, abraçar esse cidadão que está ali vivendo hoje à margem da sociedade, em pouco tempo você consegue resgatá-lo, não simplesmente negando-lhe aquilo que ele está pedindo. Na verdade, a barreira que impede o acesso dos pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social. Ele fala que o problema não é simplesmente econômico, mas é um problema social. E aqui a gente começa a compreender o pensamento conservador, o pensamento de direita. Ele fala assim, o pobre ele precisa de ajuda, mas muitas vezes não é simplesmente a questão financeira. É uma questão também social, é uma questão de inclusão, é uma questão de colocá-lo para que ele possa se sentir útil, se sentir valorizado, se sentir abraçado, se sentir acolhido. E não simplesmente a questão do dinheiro. E às vezes a gente faz tanta falta de educação, e ele fala assim, ele fala sobre essa questão do senhor, senhora, que ele aprendeu com o pai dele, Não, de olhar no olho, saber quem é aquela pessoa, não simplesmente jogar uma moeda de qualquer maneira. E ele fala assim, faça um teste. Quanto custa um frango? Assado, com farofa? Ele colocou R$5, porque o texto é antigo, mas vamos botar hoje R$20. No máximo, em geral até menos. Quer dizer que um mendigo pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil pode comer pelo menos um frango por dia, se não 2, e ainda lhe sobra algum dinheiro para a condução. Então ele está dizendo que necessidade, fome nas grandes cidades, dificilmente ele vai passar, porque as coisas hoje são muito baratas. A questão econômica hoje, você com R$10, você com R$20, você consegue comer. Fome você não vai passar. Você pode ter outro tipo de necessidade, mas não fome. Ele fala assim, então o problema não é o problema financeiro em si, é o problema de inclusão, é o problema social que está por detrás disso. Em contrapartida, façam outro teste. Peguem um sujeito sujo, esfarrapado, encha-lhe de dinheiro e façam-no entrar numa loja de roupas. Não digo uma loja elegante, mas qualquer uma, para comprar um terno. Será enxotado. E se gritar, eu tenho dinheiro, vai terminar na polícia, com holofote na cara, tendo de explicar muito bem, explicadinho, da onde saiu aquilo, O mesmo pobre que pode comer um frango por dia, tem de comê-lo na calçada, com os cães, porque sem acesso aos lugares reservados, sem ter acesso aos lugares reservados dos seres humanos. Ele fala que a questão não é a questão financeira, mas é a questão, então, novamente, de inclusão. Então, esse pensamento, o pensamento de direita, ele não nega a necessidade de ajudar o pobre. Pelo contrário, ele fala assim, tem que ajudar, mas tem que ajudar num todo, não simplesmente indo lá e dando um valor qualquer, sem dar dignidade. A pessoa precisa do dinheiro muitas vezes, para pagar, comprar alguma coisa, mas ela precisa muito mais do que isso. E é isso
que ele propõe aqui na sua leitura. O brasileiro de classe média e alta está virando uma gente, ele diz que estúpida, que clama contra a miséria no meio da abundância, porque cada um não quer usar seus recursos para aliviar a desgraça de quem está ao seu alcance. E todos ficam esperando a solução mágica, que, num relance, mudará o quadro geral. Ele fala assim, olha, todo mundo fica esperando, e acaba que a pessoa que tem condições, ela não quer ajudar. Ela se fecha e deixa o Estado tomar conta. Não é minha responsabilidade. Eu não posso resolver os problemas do mundo. Muitas vezes a gente fala isso. E não é somente o cidadão, né, no seu serviço, vamos botar o cidadão comum, não. Muitas vezes aquela pessoa é colocada como religiosa, que também faz a mesma coisa. Não consegue se desvencilhar das suas próprias vontades, né, para ajudar o próximo. No mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro, é as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra, é uma coisa que pode acontecer a qualquer um, e de qual ninguém se liberta só com dinheiro. Ele diz que a pobreza não é somente o dinheiro que liberta a pessoa, sem o esforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal. Em suma, um membro da espécie humana, um membro da sociedade. Não é simplesmente dar o dinheiro, não é simplesmente, né, fazer com que aquela pessoa tenha um alimento por dia, ou 2, ou 3, ou 4 alimentos por dia, refeições por dia, mas é ela se sentir realmente pertencente a essa sociedade. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Ele encerra então esse artigo. E para a gente poder caminhar, ele começa então falando sobre um outro artigo, o segundo artigo desse tópico, desse tema, Aprendendo com o Dr. Johnson. Aprendendo com o Dr. Johnson. O Dr. Johnson, isso aqui foi escrito em 2007, no Diário do Comércio. O Dr. Johnson é escritor maravilhoso e antepassado sessentistas dos modernos conservadores, dizia que o teste definitivo de uma civilização está na sua maneira de tratar os pobres. Quer ver se uma sociedade é civilizada? Veja como ela trata os pobres. Na sua época, ninguém tivera ainda a ideia brilhante de desvencilhar-se deles, entregando-os aos cuidados da burocracia estatal. Ele diz que esse Dr. Johnson, na época dele, as pessoas não entregavam os pobres para o Estado tomar conta. Né? O Estado não estava no roteiro deles. Né? Quem tinha que tomar conta era o próprio cidadão. Essa ideia, mesmo que não seja levada à prática, já vale por um teste. Mostra que a sociedade não sabe o que fazer com os pobres, não quer trato direito com eles e preferiria reduzi-lo a mais um item abstrato, invisível e inodoro do orçamento estatal. Não, deixa por conta do Estado. O Estado vai tomar conta deles. Né? O Estado é que vai administrar, não é minha responsabilidade. A responsabilidade é da prefeitura, a responsabilidade é do governo, né, do Estado, é de qualquer outra pessoa. Na verdade, o cidadão moderno desejaria chutar todas as suas responsabilidades para o Estado. Como a gente vê nitidamente hoje, a gente vê um monte de problemas acontecendo e as pessoas elas não têm a iniciativa de elas serem a solução para aqueles problemas. Elas querem que o Estado resolva aquilo. Elas querem que o poder estatal, ou através da prefeitura, ou através do governo do Estado, ou simplesmente o governo federal. Elas ficam à mercê, dependentes desse Estado. E quanto mais dependentes, né, menos capazes nos tornamos de ajudar aquela outra pessoa. Ele fala aqui, não quer proteger sua casa, mas ser protegido pela polícia. Não quer educar-se para educar seus filhos, mas entregá-los a técnicos que os transformarão em robôs politicamente corretos.
não quer decidir o que come, o que bebe, se fuma, se deixa de fumar, quer que a burocracia médica lhe imponha a receita pronta. Não quer crescer, ter consciência, ser livre, responsável, quer um pai estatal que o carregue no colo e contra o qual ainda possa fazer birra, batendo no pé, batendo o pezinho na defesa dos seus direitos. Ele bota aqui os direitos entre aspas, né? Fala assim, olha, se o Estado não fizer, ainda bate o pé ainda, fala assim, não, eu quero os meus direitos, eu exijo meus direitos. Né? Aquela pessoa extremamente dependente. O Estado sorri, porque sabe que quanto mais direitos consegue a esse que ele chama de cretino, mais leis são promulgadas, mais funcionários são contratados para aplicá-las, mais repartições burocráticas são criadas, mais impostos são cobrados para alimentá-las. E, enfim, menor é a margem de liberdade de milhões de pessoas que ficam agarradas ao seu direito. Ele fala que quanto maior o poder do Estado, menos liberdade nós temos, porque tudo depende do Estado. É o que a gente tem visto no Brasil. Quanto mais a gente fica dependente, quanto mais a pessoa se torna dependente, o pobre se torna dependente, a classe média se torna dependente, os empresários se tornam dependentes, quanto mais se tornam dependentes do Estado, menos liberdade temos, porque o Estado precisa crescer para assegurar todos esses direitos que se propõem a nos dar. Só homens e mulheres de verdade podem salvá-lo da derradeira abjeção. Não hesito em incluir entre eles o senhor Fausto Rolfe, que ele chama assim, é um burro metido e comunista, mas graças à boa influência de sua esposa, está se tornando gente. Olhem só o que ele escreveu no jornal. Ele faz uma referência a um outro escritor. Ele fala assim, ele bota a referência então desse senhor Fausto. Ele diz, minha mulher leva na bolsa 10 reais em moedas para dar aos meninos que lhe pedem dinheiro para comer. Outro dia, contou-me uma história que comoveu este velho coração granito. Um menino, pretinho, de 5 anos, pediu-lhe dinheiro para comprar um pão. Ela disse-lhe, pois não, meu filhinho querido. O menino ficou com os olhos cheios de lágrimas. Afastou-se e logo voltou e pediu mais dinheiro. Mas, na verdade, o que queria era ouvi-la dizer que ele era querido. Logo, outros se aproximaram apenas para ouvir palavras carinhosas e se sentirem seres humanos. Em 10 anos estarão queimando ônibus? Ele faz essa pergunta mostrando que a questão ali não era simplesmente a questão financeira que estava envolvida, mas era a questão de aceitação, a questão que ele fala no começo, a questão social que estava envolvida ali. Você não tira simplesmente a pessoa da pobreza dando-lhe apenas dinheiro, dando-lhe apenas alimento, comida, mas dando a ela dignidade. E ele encerra assim, é isso aí, senhor Rolfe. Se todas as mulheres brasileiras ensinarem isso a seus maridos, um sorriso de esperança brilhará nos rostos de milhões de crianças nesse país. E ele encerra então o segundo artigo. O terceiro artigo, ele fala direitos e pobreza. Esse direitos e pobreza aqui, ele é bem rebuscado. Bem rebuscado porque ele dá um aprofundamento teórico sobre a questão de direito. Eu vou tentar passar de uma forma que a gente consiga compreender no mínimo possível. Thomas Sowell dizia, nunca entendi por que é ganância você querer conservar o dinheiro que ganhou, mas não é ganância querer tomar o dinheiro dos outros. Ele começa nesse sentido. Todo direito de um implica obrigações para algum outro, mas nem toda obrigação que pese sobre alguém gera direitos para quem quer que seja.
Olha a questão da profundidade aqui. Ó. Todo direito que me implica obrigações para o outro, mas nem toda obrigação que pese para alguém gera direitos. A razão disso, ele vai explicar o que significa. A razão disso é simples e autoevidente. Toda e qualquer obrigação moral ou legal é relativa porque limita a disponibilidade de meios. Quer dizer, você é obrigado a fazer alguma coisa. Agora, como que eu vou realizar aquilo ali? Então, é limitada de acordo com como eu posso, né, exercer, né, essa obrigação que me é imposta, né? Qual o meio disponível? Ao passo que um direito, uma vez consagrado, é universal e incondicional. Eu tenho uma obrigação, mas depende como eu vou usá-lo. Mas o direito que eu tenho, ele é universal. Eu tenho e de alguma forma aquilo tem que ser, né, posto ao meu lado. É o direito que eu tenho. Então, aquilo ali é incondicional. Independente do que aconteça, eu preciso daquilo ali. Então, é o direito. Da incompreensão dessa obviedade deriva a noção monstruosamente perversa de que uma sociedade onde haja pobres ou muito pobres é uma sociedade injusta. Ele fala então sobre a questão da injustiça. O que é injustiça, então, uma sociedade muito pobre? É aquele direito que tem sido negado. O direito que tem sido negado para que aquelas pessoas possam ter um mínimo de dignidade. Então, quanto mais pobres, mais aquela sociedade é uma sociedade injusta. Antigamente, até os marxistas compreendiam isso. Julgavam que o proletariado industrial tinha o direito de expropriar a burguesia, não pelo simples fato de serem pobres, mas por ser criador material da riqueza social. A questão do marxismo, ele pregava o quê? Que o proletário ele era roubado no seu dinheiro, a questão da mais-valia. Né? A questão da sociologia, a gente trabalha muito sobre essa ideia. Então, o empregado, ele produzia, mas só quem tinha lucro não era ele. Quem tinha lucro era o empregador, eram os burgueses que tinham lucro. Então, ele fala assim, olha, naquele período, né, ele julgava se o proletariado tinha o direito de expropriar. O marxista pensava dessa maneira, porque eles trabalhavam, e por eles terem trabalhado, então, eles tinham o direito de expropriar os seus patrões. A horda de miseráveis improdutivos não lhes merecia senão desprezo. Ele falava assim, olha, aí vem aquele texto que a gente leu lá do apóstolo Paulo. Aquele que não trabalhou, aquele que não fez nada, não, esse não merece nada, ele não está na linha produtiva. É simplesmente um ser inútil que não está fazendo nada, que não produz nada. Ele não tem direito ele não tem direito de exigir alguma coisa, porque não está participando do processo. A horda de miseráveis, ele fala então aqui, é óbvio, é o óbvio dos óbvios. Ninguém se torna um espoliado pelo simples fato de estar sem dinheiro. Não o fato de você estar sem dinheiro que você está sendo explorado. É onde a gente começa a fazer a reflexão, né, profunda da questão de direito e pobreza. Não é o fato de você ser pobre quer dizer que você está sendo subjugado. Não é o fato de você não ter dinheiro, não ter conseguido nada, que eu fui roubado a vida toda, me exploraram a vida toda. Não é isso. A gente entende, né, muito bem o que isso significa. Para ser um espoliado, é preciso produzir primeiro alguma coisa e depois ser despojado injustamente. Para você ser espoliado, para você, né, eu fui roubado, eu trabalhei, eu conquistei e de alguma forma alguém usurpou isso de mim. Como o proletariado se recusou a aderir às revoluções, né, os teóricos do marxismo promoveram a escória lumpo-proletária ao estatuto do credo universal e portadora da autoridade intrínseca das virtudes morais faltantes ao resto da sociedade. Daí ao endeusamento dos delinquentes, o passo é bem curto. Ele fala o seguinte, que esse lumpen proletariado, ele começou a
a esquerda começou a trabalhar de que essas pessoas que eram pobres, pelo simples fato de serem pobres, elas, na verdade, elas estavam sendo espoliadas de alguma forma, ou a vida toda. Elas foram lançadas à margem da sociedade sem direito de ao menos conseguir lutar. E ele fala o seguinte: essa inversão só aconteceu porque aqueles proletários, aqueles trabalhadores da primeira revolução, da revolução marxista da Rússia, e assim veio, né, com o decorrer das décadas, ela não deu certo, porque o proletariado, né, o trabalhador da indústria, ele falou assim: não, eu quero fazer a minha parte, eu quero trabalhar, eu quero conseguir o meu dinheiro, eu quero conquistar minhas coisas para poder ascender na vida. Ele sempre pensou assim e não entrou nessa questão de revolução. Como eles perceberam, os marxistas perceberam que eles não deram corda para isso e não deu certo por aquele caminho, então eles jogaram para toda aquela pobreza, aquele pobre que nunca fez nada, aquela pessoa que estava sempre à mais sociedade, não porque trabalhava e foi roubado, mas porque, na verdade, nunca se incomodou com isso, sempre viveu à margem porque nunca quis participar da sociedade num todo. Ele trabalha nessa questão do direito, então, e pobreza. Todo eleitor, em seu juízo perfeito, poderia pensar nisso antes de votar em tipos, né? Ele fala aqui sobre Lula e sobre Barack Obama. Mas tão logo a pobreza se torne fonte de direitos, é inevitável que o carreirista, desprovido de méritos próprios, sem vista de prerrogativas imaginárias derivadas da pobreza alheia, impondo-se como recebedor único da dívida social. E a gente ouvia muito sobre essa questão de dívida social. Não, a gente tem uma dívida social, né, com a pessoa, né, ou porque ele foi explorado ou não teve condições de ascender. E ele fala assim: não, calma aí. Vou ler novamente aqui. Então, logo a pobreza se torne fonte de direitos. Só o fato de você ser pobre, então isso já te dá direito. Lembrando que ele está falando que isso, durante toda a fase da vida social, isso nunca aconteceu. E eu peguei um texto aqui que a própria Bíblia falava. O apóstolo Paulo disse: olha, eu trabalho para não ser pesado a ninguém, por mais que eu tenha direitos, mas eu vou trabalhar. E recomendo a vocês, da igreja de Tessalônica: aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não quer trabalhar, não tem que participar. Né? E essa questão ela é muito óbvia, muito clara na cabeça, né, dos primeiros cristãos e ao longo da história da humanidade. Você tem que se esforçar, faz parte do processo da própria natureza humana. Não, temos que nos esforçar, não é simplesmente ter um direito, né, pelo simples fato de ser pobre. Vamos levantar, vamos sair. Né? Então ele fala sobre essa questão aqui, impondo-se como credor único da dívida social, um vigarista elevado à segunda potência. Ele fala assim: olha, aí já se tornou um vigarista, ele quer receber às custas do trabalho dos outros. Interessante que em toda a comunidade, em todo o país onde, né, se implantou esse tipo de pensamento, as pessoas elas começaram a gente vê o caso da Venezuela, que as estatais elas estão quebrando, porque as pessoas elas simplesmente não conseguem, elas não trabalham, porque a grande maioria é sustentada pelo Estado. E quando você tem uma grande maioria que é sustentada pelo Estado, aquele que trabalha, ele se sente, lógico, né, no prejuízo. E o último artigo aqui, para a gente encerrar, foram 4 artigos, nessa parte aí falando sobre pobreza. Vou falar um paralelo de Eric Voegelin e Lula. Ele dá uma passada aqui. Eu vou apenas ler para a gente poder compreender e encerrar então essa nossa reflexão de hoje aqui. De origem pobre, Voegelin, não sei se a pronúncia é assim, passou fome para estudar, continuou homem simples, deslocado em ambientes chiques,
no auge de sua glória acadêmica, usava ternos surrados, fumava charutos, mata-rato, não tinha a menor classe do consumo de vinhos, bebia o bom e o ruim, incapaz de distinguir, caindo no sono, vexaminosamente, no fim do primeiro copo. Ele fala assim, olha, era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de classe. E ele vem falando sobre um pouco quem era esse homem, né? Um dos maiores, né, sua obra, Ordem e História, um dos grandes da literatura mundial. Então ele fala aqui assim ainda, olha, não raro esquecia-se de cortar as unhas amareladas de fumo. Diziam seus confrades, um aristocrata intelectual com gosto proletário. Era uma pessoa simples, era um intelectual, tinha muito conhecimento, tinha uma pessoa que deixou uma história para a humanidade, né? Algo relevante para a humanidade. E ele fala aqui então de outro personagem que é o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do maior país da América Latina. Nasceu pobre e ao longo de sua carreira de sucessos políticos especuladores, foi mudando de hábitos. Aprendeu a apreciar bons vinhos, a selecionar os melhores charutos e aparecer em público com unhas polidas, envergando ternos Armani, idêntico em tudo a um ricaço de nascença. No auge da glória mundana, gaba-se de não saber falar inglês, mas de seus discursos em português nada sobreexceto os erros de gramática. É um proleta intelectual com gosto aristocrático. Então, é um proletário com gosto aristocrático. É um pobre de nascença, sem intelectualidade, mas que gosta de viver na riqueza, diferente do outro, que era um aristocrata intelectual, mas com gosto proletariado. E ele encerra assim, então. Há muitos estilos de um pé rapado subir na vida. Ele falava que os dois eram assim, né? Cada um, à medida que ascende na escala social, vai colhendo os bens que no seu tempo de pobre lhe pareciam os mais desejáveis. A cada um vitorioso em torno dos admiradores que o merecem. Então eu falo assim, o que você admira? Conhecimento, a intelectualidade ou simplesmente viver uma vida que ele chama aqui de aristocrática, supérflua, uma vida, né, de bajulações, que ele fala admiradores que o merecem. Quem admira, né, o primeiro busca a intelectualidade e conseguir conquistar na vida, subir na vida através dos méritos, através do empenho intelectual, né? E o outro, sabemos muito bem como que foi, mas cada um tem os admiradores que merecem. Pessoal, agradecer a presença de vocês aí, que puderam participar um pouco dessa leitura. Eu não tenho data certa, dias certos para fazer, mas possivelmente eu vou estar fazendo leitura amanhã. Tenho começado a fazer essas leituras 10h30. Se você não se inscreveu, você pode participar dessas leituras. Eu tenho algumas outras leituras desse livro de Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Um livro muito bom, ele é formado por vários artigos. Nós estamos falando aqui, só foram 4 artigos sobre pobreza, mas já falei sobre artigos sobre vocação, sobre conhecimento, sobre juventude. Amanhã vou estar falando sobre fingimento. O livro é bem extenso e bem interessante da gente aprender. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. E se vocês puderem participar lá do grupo, Clube de Leitura Conservadora. Clube de Leitura Conservadora, no Facebook mesmo. Tá bom? Um abraço, fica com Deus.